Dá sim. Pronto, ok. Já que vocês conseguem visualizar, deixa eu só voltar aqui. Então, prova do Enseja, né? Todos nós já sabemos que é uma avaliação que ela possui, né, questões de 1 a 30, ou seja, 30 questões, além da proposta de redação, né? Caso o caderno ele esteja incompleto com alguma questão incorreta, você deve solicitar imediatamente alguém para poder verificar o seu caderno, para poder resolver sua situação e você não ser prejudicado, tá bom? Então, as questões elas são bem nítidas, né? A gente percebe elas claramente. A gente pode utilizar caneta fabricada com material transparente, né? Na cor preta. Isso é muito importante. Então, a gente chega aí com caneta azul e acaba, né, tendo seu material inválido. Então, fica aí até a dica para vocês. De início, a gente já dá de cara com ela, a querida redação, né? A magnífica redação. Então, a gente já dá de cara com a redação e eles vão dar uma propostazinha já com o título, né, na verdade, o tema do texto em negrito. Esse tema de 2020 foi muito bom, eu particularmente adorei. Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. E eu acho assim que foi um tema magnífico. Texto um que é um texto motivador que eles apresentam, né? Eles vão dar sempre alguma coisa que faça sentido com a temática proposta da redação. Então, aqui eles dão alguma coisa do MPF, né? Abuso sexual contra crianças é crime. Para evitar casos de abuso, é preciso saber identificá-lo. O abuso sexual infanto-juvenil é toda situação em que uma criança ou adolescente é utilizada para proporcionar satisfação sexual a outra pessoa. Então, verifiquem aí que é dado um texto com uma proposta muito boa. Segundo texto motivador também, aqui um texto misto, né, que é a mistura do verbal e o não verbal, ó, como a gente já sabe o que é um texto misto, então fica bem mais fácil de a gente trabalhar. A gente percebe que é um texto que ele deve fazer sentido com o tema, não vai ser qualquer texto que eles vão dar, eles sempre vão dar um texto que faça sentido com a proposta temática. O texto, então, vejam, é muita oportunidade, gente, de texto para você poder conseguir destrinchar sua temática. Aí, beleza, vamos lá. Aí tem aqui o rascunho da redação, né? Rascunho da redação. Você pode riscar, rabiscar, rasgar aqui numa boa. Isso aqui fica com você. Essa parte aqui, ó. Todinha fica com você, essa folha. A outra oficial é a que vai ficar com o pessoal do Enseja, né? Com a equipe de fiscais, com os aplicadores e etc. Então, aqui você deve organizar o seu texto em sua ampla completude. Vamos lá. Eu não vou escolher essa primeira questão, nem muito menos essa segunda, né? Vou escolher a parte da questão 3, bom? Porque é o que faz sentido com o que nós estamos trabalhando. Na questão 3, a gente tem assim, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada no texto, pelo texto 2 é um. Vamos lá, vamos verificar primeiro o texto 1. Que é que a gente tem? O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida pelo princípio de regras mais explícita. Então, está disponível aonde? Em Portal das Missões. Logo, a gente tem aqui um gênero que ele tenta informar o que é brincadeira, né, estruturada e não estruturada,
qual é a concepção de jogo e como ela se relaciona com brincadeiras. Quando a gente vai para o texto 2, a gente tem apenas aqui, ó, um exemplo de brincadeira o quê? Estruturada ou não estruturada. O que é que vocês acham? Esse jogo aqui, ele é criado ou ele já vem pronto? Esse jogo que os meninos estão brincando, o cavalo de pau. É criado. Ele é criado, muito bem. Então, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. B, atividades recreativas com brinquedos industrializados. C, ação lúdica com finalidade competitiva. Ou D, jogo com utilização de regras próprias. Vamos lá, não é D porque não é um jogo de utilização de regras próprias, né? Não é C porque não é uma ação lúdica com, assim, é uma ação lúdica, mas propriamente não é essa finalidade competitiva, né? Pode ser aqui um jogo estruturado e não estruturado. Só que, assim, por via das dúvidas, né? Assim como o Enem, o Enseja vai deixar a gente em dúvida em duas questões. Essa daqui, de certeza, vai ser a C, tá bom? Ó, ação lúdica com finalidade competitiva, porque a gente não pode dizer que é um brinquedo é, é, estruturado, porque ele não é um brinquedo que vem pronto. Ele é não estruturado. Se a questão aqui fosse brincadeira com os de brinquedos não estruturados, a gente já sabia que essa era a questão correta. Ok? Conseguiram entender as meninas? Sim, Ok. Desta forma, desta forma, é sempre necessário analisar o que é que a questão me pede. Aqui ela está dizendo que é de acordo com o texto 1. Primeiro, o texto 1 me deu formalidade para que eu pudesse verificar no 2 o que é que se pedia. Então, se no texto 1 falava de conceito, e eu já sei qual é o conceito de brinquedo estruturado e não estruturado, eu já sei o que é que eu vou marcar na alternativa. E cada alternativa tem sempre uma palavra que não faz sentido. Por exemplo, na alternativa A, brinquedos estruturados. Essa palavra não faz sentido, porque é um brinquedo não estruturado. B, atividade recreativa com brinquedos industrializados. Também não, porque esse brinquedo foi criado à mão, né? Então, aqui, ó, palavra que não faz sentido. E D, jogo com utilização de regras próprias. Não, a regra é de competitividade. Então, essa palavra também não faz sentido. Vamos lá, próxima questão. A palavra prevenir, né? Prevenir foi usada duas vezes na camiseta com o propósito de prevenir, comunicar, luchar, esperança, amor, coesar vida. Prevenir es viver, luchamos para combater o câncer de... Ai, gente, tá muito ruim essa imagem. Descendo. Ah, tá melhor assim. Desumbi mais. Prevenir es vivir, luchamos para combater el câncer de seno. Beleza, de seio, né? Vamos lá. A palavra prevenir foi usada duas vezes na camiseta com o propósito de demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer, destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama, C, incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama, ou D, valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer. E aí, garotas? D. Valorizar as campanhas. Muito bem. Prevenir. Valorizar as campanhas. Veja, ó, destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama não seria só isso. Se fosse só isso, a ideia seria de, ao menos, ter apenas uma palavra prevenir. Mas tem duas vezes, tem prevenir duas vezes, né? Prevenir tanto a ideia de destacar a importância da precaução, quanto também de valorizar as campanhas, porque o primeiro prevenir está em destaque, né? Está em destaque. Ok. Questão de inglês nós ainda não vimos, né?
Questão de espanhol, nós ainda não vimos. Eu acabei de falar uma de espanhol sem ter conhecimento de espanhol. Olha que máximo. Vamos lá. Questão de português. Questão 9. A gente tem aqui um cara da ópera, né? E várias bocas abertas, como se as pessoas estivessem cantando. E a questão diz assim: essa aquarela representa um coral em apresentação e ilustra com humor a dissonância vocal, rigidez na postura corporal, habilidade técnica do maestro, uniformidade no canto coletivo. E aí, as bocas estão abertas. O que é que essa boca aberta quer dizer, né? Dissonância vocal, rigidez na postura corporal, habilidade técnica do maestro ou uniformidade, né? E aí, o que acham vocês? É a. Dissonância vocal, muito bem, Val. Quando a gente dá um Google, ó, na palavra dissonância vocal, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, dissonância vocal é o termo que usamos para nos referirmos aos intervalos que não se interagem entre si de forma completamente harmoniosa. É o que acontece justamente na ópera. Tem o cara, o maestro, que é o responsável. Quando ele manda o braço para um lado, somente aquele lado canta. Quando ele manda o braço para o outro, somente o outro lado canta. Então, essa é a ideia. Não é rigidez na postura corporal, não é habilidade técnica do maestro, né? E nem muito uniformidade no canto coletivo. Ok. Vá, acertou 2 de 3, então tá muito bom. Vamos lá. Tem a foto aí da bicicleta. É proibido colocar bicicleta. Eduardo Nascimento é um fotógrafo de Antonina, uma pacata cidade no litoral paranaense. Por meio dessa fotografia, o artista. E aí, o cara coloca uma fotografia de uma bicicleta no local onde tem, é proibido colocar bicicleta, né? É uma palavra que está escrita aí de forma incorreta. Denunciar a falta de educação de parte da população de sua cidade, explora a ironia da cena do cotidiano como tema artístico, elege o abandono da cidade como inspiração ou revela a ausência de pessoas na cidade. E B. aí, gente? B? Muito bem. B. Explora a ironia. Ele é irônico, né? O cara tem lá a frase dizendo proibido colocar a bicicleta. E aí alguém vai lá e coloca uma bicicleta na cara dura. Então, ironia, figura de linguagem, né? Proibido colocar uma bicicleta e alguém vai lá e coloca a bicicleta. Então, demarca aí ironia. Beleza. Nem marcar a alternativa correta aqui. Dissonância vocal. Questão 11. Relacionando a cultura de uma aldeia à natureza em que ela se situa, o narrador. Vamos lá. A cultura de uma aldeia à natureza em que ela se situa. Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome: Taco Crack e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo, não estou para a conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras, sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Relacionada à cultura de uma aldeia, à natureza em que ela se situa, o narrador demonstra a visão idealizada dessas pessoas, brinca com o sentido das palavras indígenas, vê na sensibilidade uma forma de resistência ou procura conhecer sua própria origem étnica. E aí? Deixar no textinho para vocês lerem. Tá Analisem a muito questão. longe esse coisa, não, não tá dando para ler, não. Tá longe? Tá, tá miúdo. Deixa eu ver aqui.
Melhorou, Val? Não, foi pior, né? Tá pior. Pensava que o zoom de vocês tinha como dar o zoom literalmente. Melhorou? Questão 11, tá? Na verdade, agora melhorou, porque eu dei o zoom aqui. Ah, o zoom dá o zoom, tá? Então, se eu deixar assim, ó, você consegue ler igual. Ó, dê um zoom para você ver. É, isso. Tá ótimo assim. Faça a leitura com a Adriele. Eu quero que vocês respondam para me saber como é que vocês estão. A. Demonstra a visão idealizada dessas pessoas. Ó, a partir daqui você já começa a perceber informações interessantes, ó. A aldeia fica na margem esquerda do rio, na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, taco, craque e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, então veja que são indígenas, né? Veja se são indígenas. É a D, não? Repete, não ouvi. É a D? D. D de dado ou B de bola? De dado. D de dado. Isso mesmo, procura conhecer sua própria origem étnica, né? Tanto que o nome do autor, ó, é Krenak. E aqui em cima ele diz a aldeia Krenak. Então, até o próprio autor, ele já era indígena. Ó, a fonte, gente, ajuda muito você a responder. Ajuda muito. Beleza, vamos lá. 12. Questão 12. O arquivo. Quer ler, Val, pra gente? Eu prefiro não. Quer ler a Adriele pra gente? Acho que a Adriele muito menos, viu? Não, Pois é. tudo bem, Adri, eu entendo. Ela mandou áudio pra mim, tá, Val? Pra quem disse que ela não falava, ela Oi, fala que assim, chique. mandou áudio Que pra chique, mim, hein? sotaque baiano, da Bahia, é a Bahia, viu? Hum. Lembrei do Opaí, ó. Baiano, a cara já tá pronto, é pra hoje. Pois é. E aí, ó, a questão já diz aqui na 12 é assim. Lembrando que hoje tem produção de redação, tá, Val? Você perdeu ontem o comecinho da aula, mas eu É. marquei produção de redação para hoje. Então, essa questão 12 ela diz assim, ó, relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado, conclui-se que esse personagem, vamos lá. Aí o texto diz assim, o arquivo. No fim de um ano de trabalho, João obteve, olha só, João está em letra minúscula, gente. Então a questão já está me falando que João está em letra minúscula. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. Coitado. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se, não tiveram uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado, conclui-se que esse personagem carrega nominalmente as marcas da opressão social. B. Reflete suavemente a realidade dos subempregados.
C. Retrata claramente a dignidade do trabalhador urbano. Ou D. Vivencia notadamente experiências particulares de vida. Questão difícil, né? Essa. Só faltou a alternativa E. Esse personagem estava no período de política e aí ele teve que dar o sangue dele, senão ele perdia o emprego, né? O que acha Val e Adri? Verifiquem as informações do texto, palavras interessantes. É a letra A? Carrega nominalmente as marcas da opressão social. Isso mesmo. Veja que ele, por mais que ele tivesse essa redução, ele não chega a desistir do emprego dele, né? Ou seja, ele só o quê? Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Então, ele era uma pessoa pobre, né? Que ele teve que se adequar a essa situação. Então, alternativa A. Vamos lá. Questão 13. Ao descrever o gesto da personagem banhando os pés de sua antiga ama de leite, o narrador demonstra uma visão romântica manifesta na. Vamos lá. Olha aqui quem aparece, gente. Joaquim de Macedo, um autor da literatura brasileira. O cara era massa, com o livro A Moreninha. Belo espetáculo era ver essa menina delicada, curvada aos pés de uma rude mulher, banhando-os com sossego, mergulhando suas mãos finas, tão lindas nessa mesma água que fizeram lançar um grito de dor à escrava, quando aí tocaram de leve com as suas, tão grosseiras e calejadas. Os últimos vislumbres das impressões desagradáveis que ela causara, me perdi, cadê? A Augusto de todos se esvaíram. Acabou-se a criança estouvada, ficou em seu lugar o anjo de candor. Mas o sensível estudante viu as mãozinhas tão delicadas da piedosa menina já roxas, e adivinhou que ela estava engolindo suas dores para não gemer. Por isso não pôde suster-se, e adiantando-se disse, perdoe, minha senhora. Oh, o senhor estava aí, e tenho testemunhado tudo. Então, ele vai lá. Ao descrever o gesto da personagem, banhando os pés de sua antiga ama de leite, o narrador demonstra uma visão romântica, manifesta na presença de conflito entre classes sociais opostas. B. Idealização das qualidades morais da mulher burguesa. C. Percepção do sofrimento como forma de purificação da alma. Ou D. Influência da religião na caracterização dos sofrimentos, dos sentimentos femininos. E aí, D. influência da religião na caracterização dos sentimentos femininos. Vamos voltar aqui, ó. Verifique, Val, que ele não cita religião. Então, a palavra religião aqui, ó, ela não tem nada a ver com o contexto. Quando você vem para A, aí já começa a fazer sentido. É um conflito, né? Veja a forma que ele trata. Mas o sensível estudante viu as mãozinhas tão delicadas da menina já roxas e adivinhou que ela estava engolindo suas dores para não gemer. Por isso não pôde suster-se. E adiantando-se, disse: perdoe, minha senhora. Oh, o Senhor estava aí e tenho testemunhado tudo. Alternativa A. Agora, nós vamos para cá para o Word. E eu estou aqui com minhas belinhas folhas, que eu não estou mais mostrando o meu rosto, porque eu estou com meu cabelo grande. E eu tinha separado aqui duas Ah, eu temáticas para a estranhei. escrita. Estranhou? Estranhei isso.
Foi. Até minha mãe disse, por que você não tá ligando a webcam? Eu falei, mãe, eu tô com meu cabelo enorme. O cabeleireiro nunca tá lá. Aí, meu namorado disse, vão pensar que você tá passando por alguma coisa. Você não tá mostrando o rosto nem nada. Eu falei, não, não é isso não. É A impressão porque que dá é essa mesmo. todo mundo pensa isso, né? Hoje a Adriele adora, ó, ela fica aí, caca, Adriele, separe, Adriele. Hoje eu quero que vocês me produzam sobre a inteligência artificial, um dos temas, tá? O tema um que eu separei aqui, inteligência artificial. 2, eu estou preocupado com vocês é com a parte da redação, porque questões, quero que vocês também produzam para mim acerca Eu dos posso te dizer uma povos. coisa? Eu não Sim, fiz. você não fez, né, Val? Não fiz, não. Não Tudo consegui. bem, tudo bem. Mas hoje você vai fazer, né? Hoje você começa. Hoje a gente vai começar, tá, minha gente? Ai, ai. A minha já tá pronta, só falta eu colocar no caderno. A Adriana, a sua, eu vou falar sobre ela agora mesmo, terminando aqui. Já manda uns 3 pontinhos para mim aí. Tá? A Adriana, vixe, manda 3 pontinhos para sua conversa subir, tá? Manda aí 3 pontinhos para mim no Whats, por favor. A sua conversa subir. Então, ó, neste caso, inteligência artificial é um dos temas. Povos originários. Vou colocar aqui. Invasão ou descoberta. E aí, gente, o Brasil foi invadido ou descobriram ele? Foi Eu lembro de um aluno invadido. que eu digo direto a ele, ele diz direto, professor, e o Brasil estava com uma coberta em cima dele, porque o pessoal diz descoberta do Brasil. Pá, Nunca. Foi nunca, né? invadido e bem invadido. Bem invadido. 3, tópico 3. Febre Oropoche. Qual o papel do governo? Vocês estão ligadas, né? Nessa situação da febre Oropoche através de um mosquito, Um pouquinho. um Tô por dentro pouquinho, um pouquinho. um pouquinho. Pronto. Inteligência artificial, primeiro tema, né, Val? Então, aqui, ó, posso até, vou até colocar assim, produção da introdução, esses três aqui. Vou tirar um print e vou colocar lá no nosso grupo, para vocês começarem a produzir. Aí eu venho agora aqui no grupo, o colega já me mandou a mensagem, vou mandar para vocês aqui. Aí eu quero que vocês produzam para mim, ao menos hoje, a introdução. Eu vou colocar assim. Eu não sei se o Diego vai aparecer, não apareceu para dizer como foi a nota dele, para vocês não esquecerem esses temas. E por enquanto, a gente vai para cá, para a colega, que ela mandou áudio para mim, eu não vou reproduzir aqui, que ela tem a voz muito bonita, a Adriele. Mandou, oi, professor, boa noite, eu não vou conseguir entrar na sua aula nos últimos dias, mas eu fiz o desenvolvimento e vou te mandar. E mandou mesmo, tá? Vamos lá ler o desenvolvimento dela. Reproduz Ai, aí o áudio aí que eu quero ouvir. pronto, reproduz já já. A introdução dela, né? Ela vai lá e foi muito bem, como eu já havia parabenizado. A Adriana é muito boa. Puxei a orelha dela, puxei a orelha dela. Eu acho que ela já estava agoniada. Acho que ela faltou assim, porque ela disse, eu já estou cansada do professor Marcos. O cara vem lá de Pernambuco para encher o saco da gente aqui na Bahia e me deixa louca.
Não fiquei, fiquei doente. Ah, entendi, Adriana. Ainda bem que você melhorou, né? Está aqui conosco. Com uma gripe. Jesus! Mas não foi aquela gripe que o povo chama da gripe do cachorro brabo, não. Cuidado com a vírgula, que aí tá parecendo que você falou que não ficou doente. Isso, né? É verdade. É, Aprendeu direitinho, viu, Val? uhum, Eu gosto assim, amostradinha. amostradinho. Então, minha gente, a introdução da Adriele, né? Ela vai lá escolher o tema de intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um problema grave que, infelizmente, e aí lembre, Adriele, as palavras infelizmente elas devem ficar entre vírgulas, que infelizmente persiste em nossa sociedade atual. Muitas pessoas ainda não têm a capacidade de respeitar e aceitar as religiões. E alguns casos terminam em violências graves e preconceitos. Vemos muitas notícias assim na Bahia, onde o candomblé é bastante atacado. Verifique que você continua errando a palavra vemos, tá? Ó, palavra vemos aqui errada, modifica, tá? É vemos, sem esse R no meio. Próximo. É importante saber que a liberdade religiosa, vamos lá, desenvolvimento dela, vamos ler. É importante saber que a liberdade religiosa é um direito humano, garantido por leis. Todos devem ter o direito de professar sua fé sem ser alvo de discriminação ou marginalizados. Mas há inúmeros casos assim ao redor do mundo, onde as pessoas são agredidas e mortas por causa de suas crenças. Muito bem, aplausos. Corrigiu e veja, você deixou. E Pois é, 10. deixou em 7 linhas direitinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza. Desenvolvimento 3. Epa, o desenvolvimento 3 está aqui. No mundo de hoje, com muitas religiões diferentes, é importante que as pessoas se respeitem. Todos devem conversar e se colocar no lugar do outro. Assim poderemos viver juntos em paz, respeitando as escolhas de cada um e valorizando a diversidade como algo positivo. Beleza, aqui é a sua conclusão, tá? Seu terceiro desenvolvimento é esse. Para combater esse mal, é uma questão de segurança e paz global. As escolas e instituições educacionais podem contribuir para uma valorização de que faltou continuar aí, tá bom? Mas hoje, guarda essa parte aí para você continuar na próxima aula. Hoje você vai escrever, Adriele, sobre a inteligência artificial, sobre os povos originários, invasão ou descoberta, e sobre a febre Oropouche. Qual é o papel do governo? O que é que a inteligência artificial hoje ela gerou? Né? A inteligência artificial hoje ela é capaz de fazer tudo por todos. Na China, por exemplo, ela já está substituindo os médicos. Já substitui os médicos. Você chega doente na China, quem lhe atende é a inteligência artificial. Ela medica você, passa um remédio e você é mandado embora. Povos originários, invasão ou descoberta. O Brasil foi colonizado por Portugal, invadido por Portugal. E como é que a sociedade brasileira pode reconhecer isso? Muita gente hoje cita descobrimento do Brasil, porque não reconhece a história. Quem é que é responsável por falar sobre isso? É a escola? São nas aulas de história? É o governo que deve falar sobre o processo de invasão? Os povos originários, eles são valorizados? 3, febre Europost. Qual é o papel do governo? Você vai inicializar falando sobre essa febre, quem é que transmite ela, quais são as causas, sintomas. Desenvolvimento 2, né? Quais são os locais que foram atingidos por essa febre Europost? A gente teve 2 mortes no Brasil recentemente com essa febre. Não sei se vocês viram, né? E Eu aí, vi. viu, né, Val? E aí, minha gente, se eu não me engano, foi no Amazonas. Não me recordo onde foi. Mas 2 pessoas Também não. morreram. Pode falar. Eu não me recordo também onde foi, não. Eu sei que existiam essas duas pessoas. Vou dar um OK Google para cá. Nesse caso é para escolher Isso, um que você acredite que você tenha mais domínio, porque esses Europost. 3 temas são os temas que, como é que eu posso dizer, que eles estão em alta. A inteligência artificial que está em alta no Brasil e no mundo,
A febre Europost, que está em alta no Brasil, e a questão dos povos originários, que está tendo esse debate, né? Mas não Ó, foi isso que caiu, não, viu? Oi? Não foi isso que caiu, não. Foi um impacto de não sei o que lá. Calma, repete. É, não foi isso que caiu, não. Foi sobre outra coisa lá. Eu vou Eram tentar as lembrar. tribos. Tu lembra que, tu lembra que teve aquela disputa das terras, dos povos? Ai, Jesus. Deixa eu lembrar. A disputa daquelas terras. Cadê? Que foi em setembro de 2023, ano passado. Que foi até uma lei que foi aprovada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que, assim, deixou uma situação terrível. É tanto que quando você dá um OK Google, a própria inteligência artificial, ela já diz aqui, ó, a disputa por terras indígenas no Brasil é um tema complexo e delicado, envolvendo questões históricas, jurídicas e sociais. Recentemente, o marco temporal tem sido um ponto central dessas disputas. Aprovado pelo Congresso e questionado no Supremo Tribunal, ele estabelece que os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem sob sua posse na data da promulgação da Constituição de 1988. Então, isso é muito interessante. Ó, violência contra Eu povos falo assim, indígenas. Sim, eu falo assim na redação. sim. Como assim na redação, você quer dizer? Que Explique. foi ontem. Foi ontem. Foi ontem, Sim, mas não ia acontecer mês que vem, em agosto? não. Antecipou as provas. Agora é pelo CPA. E fim de tudo, qual foi o tema? É isso que eu tô tentando lembrar aqui. Por isso Vamos que eu dar falei um... que eu não, por isso que eu falei que eu não fiz. Tu não fez, Val, é por isso que você ficou mal, né? Eu já estava, na verdade. Aí você não teve como ir. Eu entendo a Não, desestabilização. eu fui, mas acabei não fazendo. Aí vai ter que remarcar. Entendi. Aqui o tema. A organização do tempo e o acesso às redes sociais. Lembram que eu falei sobre o uso do celular para vocês? Sim, Quase que eu acertei o tema, minha gente. É aqui, ó. Vocês são ensino médio, né? Para ensino médio, para receber a certificação do ensino médio. Não é isso. isso? Gente, que babado. A organização do tempo e o acesso às redes sociais, o uso do celular. Falei para vocês sobre isso, sobre isso. Mas, por via das dúvidas, é bom você produzir, Val, para você justamente já quando for remarcar e fazer com 30 dias, já ter ideia da temática. E seguir nessa cronologia de temas que são do uso da internet. Porque a organização do tempo e o acesso às redes sociais. O tempo que a gente passa nas redes sociais. Entendeu? A Adriele falou alguma coisa aqui. A introdução já está certa. Foi porque essa introdução foi a primeira que te mandei. Isso mesmo, está correta, Adriele. Essa está certa, tá? Você vai modificar a palavra que está errada, vermos, e a conclusão do terceiro parágrafo, que está marcado com o número 3. Dá certo produzir hoje, minha gente? Vocês preferem seguir assim? Como? Oi? Falou o quê? Dá certo vocês produzirem hoje sobre esses três temas? Um desses três temas, na verdade, ao menos a introdução, ou vocês preferem seguir como estamos, com explicação? Porque assim, minha preocupação com É vocês melhor com é a explicação, redação. né? Ótimo. Essa é a minha maior preocupação no momento. Que sua maior preocupação no momento é o texto da redação. Isso. E você não prefere escrever hoje a introdução por quê, Val?
Porque assim, você poderia escolher um tema, estudar sobre ele e produzir a sua. Porque a redação a gente só produziu uma até agora. Quanto mais a gente produz, melhor fica de a gente absorver o conhecimento dela. Entendeu? Entendi. Mas começar hoje, não sei se dá, não. E você, Adriane, o que acha? Para fazer hoje a introdução e te entregar. Adriane, então, para vocês começarem hoje, eu separei até 8 horas. 30 minutinhos que nem sempre a gente faz. 30 minutinhos para vocês fazerem. Se vocês quiserem, esses 30 minutinhos vocês podem assistir vídeos sobre a temática. Eu quero deixar vocês a mercê, eu só quero que vocês escrevam para mim ver a escrita de vocês. Porque a gente teve aquela primeira produção, mas ainda não é isso, é mais. Entendeu? Então, assim, a gente encerra, vocês vão se especificar nessa parte dessas três temáticas aqui, e em seguida, quando for 8h30, vocês vão no meu PV e dizem, professor, eu vi vídeo, professor, não consegui, professor, eu comecei, professor, não deu certo. E aí, na próxima aula, eu já tenho que adequar outro planejamento para a gente poder resolver essa situação. Nem que eu selecione um desses temas para produzir junto com vocês, ao vivo. Eu escrevendo e explicando a vocês. Ó, nesse primeiro parágrafo a gente pode citar isso. Nesse segundo a gente pode citar aqui. É porque eu estou sem repertório dessas três coisas. Então, assim, eu preciso também me atualizar. Porque, por exemplo, essa questão da febre Europost. Eu não sei nem qual foi a cidade que as duas pessoas faleceram. Entenderam? Então, eu repassei para o Jefferson que eu estava trabalhando a redação com vocês assim, dando tempo para vocês produzirem, que é a ideia, certo? Mas, tipo assim, não seria melhor esse tempo até a próxima aula para a gente se preparar? Sim, pode ser. Acho que você pensou, Val, que eu ia pedir tudo hoje. Não, pelo amor, eu estou sobrecarregando vocês. Jamais eu iria fazer isso. Vocês iriam hoje, vamos fazer assim, hoje vocês vão se preparar até a próxima aula, melhor. Porque se eu liberar vocês É, 8h30, vocês vão chegar na próxima aula e vão dizer assim, professor, eu não consegui fazer. Aí por isso que eu prefiro dar, no meio do tempo da aula, esse tempo para vocês irem pesquisar e estudar sobre isso, sobre esses temas, entendeu, Val? isso. Aí estudar e tal, aí da próxima aula apresenta, não é Isso, isso? isso. Porque assim, eu acredito que vocês já têm gerenciado o tempo. Por exemplo, no gerenciamento do tempo de vocês, você já tem assim na cabeça de vocês. De 7 a 8h30 eu tenho um cursinho. De 8h30 em diante eu vou resolver as coisas de casa. Não é isso? Isso. Aí eu liberando vocês 8 horas, vocês têm 30 minutinhos do tempo de estudo de vocês, que é do cursinho, para vocês irem ver sobre esses temas. Só estudar. E na próxima aula vocês me trazem a introdução, com 5 a 7 linhas. Ok? Fale por todos, Val. Só você fala. Tudo bem assim, gente? Tudo bem, Adriele? Certo, a Adriele concordou, É. então Val também concordou. Uhum. Pronto. Então vocês ficam agora liberadas. Eu só peço, gente, que vocês me retornem os textos, né? Pelo amor de Deus. Retornem esses textos. A gente só tem semana que vem de aula e a outra. Aí depois eu vou deixar vocês livres como pássaros para voar, como passarinhos Oh, na gaiola, saindo da gaiola. oh, que pena. Pois é. Então, estão livres a partir de agora, 7 horas e 55 minutos. E eu estou aqui à disposição no meu privado do WhatsApp. Professor, como é que eu posso fazer isso? Professor, qual palavra eu posso substituir? Professor, qual é a citação tal? Estou disponível, ok? Então, buenas Ok. noches para vocês. Buenas.
Tchauzinho, Drica. Tchau, tchau.